Olá, sejam bem-vindos! Você nunca ouviu falar em proteção de dados? Então vamos juntos aprender sobre o tema e quem sabe até trabalhar nessa área. Eu sou Larissa, advogada e consultora em proteção de dados e vou te mostrar como sair do zero até fazer o seu primeiro programa de adequação em proteção de dados. E hoje nós vamos falar sobre os pilares da LGPD, que são os princípios. E o que são os princípios? Eles são todos os fundamentos, os pilares, aquilo que vai condicionar a aplicação da lei, no caso concreto. É um guia para a utilização da lei. E a LGPD trouxe 11 princípios que vão servir de suporte para a sua aplicação. Você precisa entender muito bem esses princípios para conseguir estruturar de uma forma bem eficiente, bem sólida, bem firme o seu programa de adequação à proteção de dados. Porque além de você conseguir estruturar muito bem o seu programa, você também vai, com a ajuda dos princípios, dar início, se a empresa ainda não tiver, e manter a cultura de proteção de dados pessoais viva ali dentro da empresa. E para começar, vamos ali falar de cada um dos princípios. O primeiro princípio trazido pela LGPD foi o princípio da boa-fé, que nada mais é seguir padrões éticos de conduta na aplicação da lei e na utilização da lei. Outro princípio trazido pela lei foi o princípio da finalidade. Pelo princípio da finalidade, você só pode usar um dado pessoal para atingir propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular de dados, sem a possibilidade de você tratar posteriormente esse dado de forma incompatível com aquela primeira finalidade ali identificada. Então, sempre que você for usar um dado pessoal, você tem que ter um motivo que justifique o tratamento daquele dado pessoal ali no seu processo dentro da sua empresa. E para cada tratamento de dado pessoal, deve ser indicada uma finalidade de tratamento. Não é para cada dado pessoal, mas sim para cada operação de dado pessoal deve ser indicada uma finalidade. E essa finalidade, ela deve ser mostrada, deve ser explícita, né? Ela deve ser clara para o titular de dados, desde o momento em que há a coleta do dado pessoal. Porque o titular de dados, ele tem que ter como saber o porquê que ele está dando aquele dado pessoal ali para a empresa. Como que a empresa vai tratar aquele dado, por que que ela está tratando aquele dado pessoal ali. E é importante que você, na hora que você estiver fazendo a consultoria ali da empresa do seu cliente, você pense junto com ele todas as razões, todos os motivos pelo qual ele usa aquele dado pessoal. Para que ele usa todas as hipóteses em que ele vai usar aquele dado pessoal. Porque como prevê o princípio da finalidade, você não pode usar esse dado para uma outra finalidade que não esteja ligada com aquela finalidade original para a qual o dado foi coletado. Então, você precisa pensar em todas as situações que aquele dado vai ser utilizado desde a concepção do processo para que lá no futuro você não tenha nenhum prejuízo, a empresa não tenha nenhum prejuízo ali na utilização do dado pessoal por impossibilidade, por não ter previsto ali que aquele dado ia ser utilizado daquela forma. Porque não é possível você utilizar o dado pessoal para outra finalidade que não foi informada ao titular, só num caso de uso secundário do dado pessoal. E o uso secundário do dado pessoal, para uma finalidade diferente daquela para a qual ele foi coletada, tem que acontecer se houver uma relação entre essas duas finalidades. Mas como assim? Vamos pensar aqui num exemplo prático para conseguir identificar, visualizar melhor essa situação. Um aplicativo de fitness, que dá recomendações de rotinas de exercício, ele coleta dados de saúde do usuário, do titular de dados, com a finalidade de recomendar rotinas de exercício.
Mas esse aplicativo vai usar esses mesmos dados de forma secundária para identificar e resolver alguns erros técnicos que foram verificados ali no aplicativo. Então você vê que ali existe uma compatibilidade entre a finalidade inicial, que era recomendação de exercícios, com essa segunda finalidade, que é melhorar a eficiência do aplicativo para melhorar essas recomendações do exercício. Então, o uso secundário do dado pessoal tem que estar intimamente ligado ali com a finalidade inicial para a qual ele foi coletado. E um outro ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração é o quê? Que após atingir a finalidade, o tratamento daquele dado pessoal tem que se encerrar e o dado tem que ser descartado. Então, você precisa identificar todas as finalidades do tratamento do dado pessoal, porque assim que elas forem atingidas, você tem que descartar aquele dado, a empresa não vai poder mais utilizar aquele dado. Então, você tem que verificar junto com a empresa, com o seu cliente, se todas as situações que aquele dado vai ser utilizado, vai ser necessário ali para a empresa, para você conseguir identificar muito bem, estipular muito bem as finalidades, né, e dar toda essa transparência para o titular de dados pessoais. Outro princípio trazido pela lei é o princípio da adequação, que quer dizer que deve haver uma compatibilidade entre o tratamento do dado pessoal e a finalidade informada para o titular de dados. Então, você tem que saber o momento adequado para você coletar aquele dado para atingir aquela finalidade, o meio adequado para você coletar aquele dado e atingir aquela finalidade. Nisso aqui, nesse princípio, a gente vê uma tendência a granularizar a coleta do dado pessoal. Em que sentido? No sentido de coletar os dados somente no momento em que ele for estritamente necessário, no momento adequado para atingir aquela finalidade. Não a coletar todo e qualquer dado pessoal logo no início, logo de cara. Vamos dar um exemplo aqui para a gente conseguir visualizar melhor essa situação. Se você quer fazer uma compra e você baixa um aplicativo para pesquisar aquele produto que você está querendo comprar, ver se aquele aplicativo vende. E você aquele aplicativo não te pede nenhum cadastro inicial, não te pede nenhum dado ali naquele momento inicial. E você vai navegando ali naquele aplicativo, mexendo naquele aplicativo até que você acha o produto que você quer e você resolve comprar esse produto. Aí sim, no momento em que você resolve comprar esse produto, o aplicativo vai te pedir os dados necessários para finalizar essa compra, que aí vai ser o nome, o CPF, o endereço para que ele possa te entregar o produto que você adquiriu, os seus dados bancários, né, os dados de pagamento e assim por diante. Então veja que ele somente pediu o dado, ele somente coletou o dado no momento adequado, que era quando você foi finalizar a compra, foi realizar a compra. Porque antes da realização da compra não tinha necessidade, não seria adequado ele coletar aqueles dados. E esse princípio da adequação está muito ligado ao princípio da finalidade e também muito ligado ao próximo princípio, que é o princípio da necessidade, que é uma limitação no tratamento do dado pessoal. Você limita o tratamento do dado pessoal ao estritamente necessário para atingir aquela finalidade estipulada lá no início. Então, você vai ter ali uma verdadeira minimização dos dados pessoais coletados. Assim como o princípio da adequação, você só pode coletar os dados necessários para atingir a finalidade e no momento adequado para atingir aquela finalidade. E o que não é, né, a realidade de hoje em dia da maioria das empresas. Hoje as empresas pensam o quê? Quanto mais dados eu conseguir coletar, melhor para mim. Então a realidade é de maximização de dados pessoais, mas a tendência é de minimização. Então a tendência é instruir, educar as empresas para que elas sigam no caminho de que quanto menos dados, melhor para mim. E
Com essa tendência de, as empresas terem muitos dados, o que acontece na verdade é que a empresa fica ali com a base de dados delas lotada de dados que não tem finalidade nenhuma, que não tem necessidade, que não tem uso nenhum, e fica só ocupando espaço ali de memória e aumentando os riscos no tratamento do dado pessoal. Para você identificar se aquele dado é necessário ou não, você pode responder algumas perguntas e assim ver ali a necessidade mesmo daquele tratamento de dado pessoal. A primeira delas é: a finalidade pretendida pode ser atingida? Você consegue atingir aquela finalidade por outro meio ou só ali com aquele tratamento de dados que você consegue atingir aquela finalidade? Quais as espécies de dados são realmente necessários para eu atingir aquela finalidade? Qual o volume mínimo de dados que eu preciso para atingir a finalidade? E o tratamento de dados é proporcional ao risco que eu causo ao titular de dados ao realizar aquele tratamento do dado? Então, você analisa essas perguntas para você verificar ali a real necessidade de coleta daquele dado pessoal. E a gente vê um exemplo muito claro dessa situação da aplicação do princípio da necessidade em portarias de prédio comercial normalmente, onde a portaria coleta o seu dado de biometria para fazer o seu cadastro e para acompanhar ali o seu acesso e sua saída do prédio comercial. Esse dado de biometria poderia muito bem ser substituído por um cartão com chip, por exemplo, onde aquele cartão estaria atribuído a você, mas não seria necessário coletar sua biometria. Então veja que você não consegue passar pela primeira pergunta, que é: a finalidade pretendida pode ser alcançada por outro meio, por outra forma que não o tratamento daquele dado pessoal? Então sim, ela pode. Você não precisa de coletar o dado de biometria, você pode usar um cartão com chip, por exemplo. Outro princípio trazido pela lei é o princípio do livre acesso, que garante ao titular de dado consulta facilitada e gratuita aos dados pessoais que são tratados pelo agente de tratamento. Isso não significa que o titular de dados vai ter acesso a todo o banco de dados da empresa, gente. Por favor. Ele só vai ter acesso às informações sobre o tratamento do seu próprio dado pessoal. Aí ele vai saber, ele pode ter informação sobre quais dados a empresa usa, por quê, se ela transfere, para quem que ela transfere, por quanto tempo ela usa. E o acesso tem que ser dado de forma livre e facilitada. Não vai cobrar do titular de dados um valor para você passar as informações. Isso não pode acontecer. A empresa tem que facilitar o acesso a essas informações. E esse princípio está muito ligado a um direito dos titulares que vai ser estudado mais adiante, mais especificamente. Então, seria o simples fato de o titular de dados solicitar para a empresa, para o agente de tratamento, as informações sobre o tratamento do dado ali, sobre os tratamentos de dados pessoais que a empresa faz em relação aos seus próprios dados pessoais. Outro princípio que a LGPD trouxe para a gente foi o princípio da qualidade dos dados, que é a garantia aos titulares de dados que os seus dados pessoais vão estar exatos e claros e corretos ali no banco de dados do agente de tratamento de dados. Aí, então, é importante que você, como consultor, busque formas, ferramentas, mecanismos de manter o banco de dados do seu cliente sempre atualizado. Aí você tem que usar a sua criatividade mesmo. Não basta só esperar que o titular de dados retorne lá ao estabelecimento do seu cliente para atualizar os dados ou para verificação desses dados. Você tem que usar aí a criatividade de uma forma de manter esse banco de dados sempre atualizado, sempre correto. Esse princípio também está muito ligado a um direito dos titulares, que é o direito do titular de ter os seus dados corretos, de ter a correção dos seus dados pessoais e a exatidão dos seus dados pessoais. E um exemplo de como esse princípio pode afetar ali no tratamento de dados pessoais, pode prejudicar o titular de dados,
Um exemplo de um empregado de uma empresa, que ali no momento do cadastro do empregado, de coletar os dados bancários do empregado para se fazer o pagamento, foi coletado dado pessoal errado, um dígito errado, enfim, que seja, do CPF do titular de dados. E no momento do pagamento do salário do empregado, esse pagamento não é realizado por conta dessa inexatidão, desse erro no dado pessoal do empregado. Veja o potencial de risco que isso pode causar ao titular de dados e também, por consequência, à empresa para a qual você está ali prestando assessoria e consultoria. Outro princípio que a LGPD traz é o princípio da transparência, que é garantir aos titulares de dados informações claras, precisas e fáceis sobre o tratamento do dado pessoal. E esse aqui é uma base da cultura de proteção de dados. A proteção de dados se baseia basicamente na transparência, um dos pilares mais importantes dos programas de adequação à LGPD. E a partir do cumprimento desse princípio, você consegue transferir mais confiança para o titular de dados. Você garante ao titular de dados a sua autodeterminação informativa, que é ele saber o que acontece com os dados pessoais dele e ele decidir se ele quer que aquilo aconteça ou não. E ali, a gente precisa ficar atento a que a transparência, ela tem que ser proporcional ao risco, ou proporcional ao risco não, proporcional à capacidade de assimilação do titular de dados, ou seja, você tem que prestar informações para o titular de dados que ele seja capaz de entender. Então não basta você chegar ali na sua política de privacidade, escrever um monte de termo técnico que nem você está entendendo direito. Se o seu titular de dados ler aquilo tudo e não conseguir entender o que está escrito ali, você não está cumprindo o princípio da transparência para o seu cliente. Então, para você minimizar os seus riscos, imagine sempre que todos os titulares de dados são extremamente vulneráveis e você precisa falar com eles da forma mais clara possível. Faz da forma como um bebê ou uma criança consegue entender. E você precisa também deixar muito claro para o titular de dados quais são os principais riscos que estão envolvidos ali nos seus direitos, estão envolvidos no tratamento daquele dado pessoal. Então, quais os riscos que aquele tratamento do dado pessoal pode trazer para o titular de dados? E para você cumprir esse princípio da finalidade, você faz o quê? Você pode pegar ali uma política de privacidade, fazer uma política de privacidade bem clara, com termos, utilizando termos bem claros, bem acessíveis às pessoas. Estruture a sua política de privacidade de forma segmentada para facilitar que o titular de dados ache a informação que ele quer. Coloque tópicos na sua política de privacidade, não faça aquele texto denso, enorme. Faça um resumo da sua política de privacidade para que os titulares de dados consigam entender de forma mais rápida e mais fácil. E deixe também disponível a integralidade da política para que, se ele quiser ter informações mais profundas, mais, entender melhor, ter mais informações sobre o tratamento de dados, para que ele também tenha como fazer essa verificação. Outro princípio trazido pela LGPD é o princípio da segurança. Pelo princípio da segurança, as empresas, os agentes de tratamento, eles têm que utilizar as medidas técnicas e administrativas capazes de diminuir os riscos, de dar maior proteção aos titulares de dados pessoais. E essas medidas de segurança, elas são adequadas, proporcionais à capacidade de cada empresa, de cada agente de tratamento. Então, elas têm que levar em consideração a realidade da empresa. Não adianta pegar uma empresa pequena, uma lojinha de esquina, e exigir que ela tenha o mesmo mecanismo de segurança de uma grande rede social, por exemplo. É incompatível. Você não vai conseguir exigir isso dela, ela não tem capacidade, ela não vai conseguir chegar a esse nível de sofisticação de segurança. Então, leve em consideração o porte,
a atividade, o volume de dados que a empresa trata, para você conseguir estabelecer os sistemas de segurança capazes ali de proteger a empresa de acordo com a sua realidade. E as circunstâncias mais relevantes para você identificar se a empresa conseguiu cumprir esse princípio da segurança ou não é o modo pelo qual o tratamento do dado é realizado, o resultado e o risco, os riscos razoáveis daquele tratamento de dados pessoais e as técnicas existentes no momento que aquele dado pessoal era realizado, porque também não tem como você penalizar uma empresa que num determinado momento não tinha acesso àquele sistema, né, aquele software, ou enfim, aquela opção de segurança que só foi descoberta mais para frente. Então você tem que levar em consideração os mecanismos disponíveis na época em que foi realizado o tratamento de dados pessoais. Isso aqui é uma forma, um mecanismo, o princípio da segurança, um mecanismo de você minimizar os riscos no tratamento do dado pessoal do seu cliente. E aqui não são só os riscos externos de ataque hacker, de invasão do banco de dados, mas também os riscos internos. São falhas humanas. Então é você treinar muito bem os seus colaboradores para que eles não cliquem em links que eles desconheçam a procedência, ou que eles não baixem documentos dos quais eles não conheçam a procedência. Então são todos mecanismos que você consegue utilizar ali para você minimizar os seus riscos e garantir ali o cumprimento do princípio da segurança. Outro princípio que a LGPD trouxe foi o princípio da prevenção, muito ligado ao princípio da segurança, que é a adoção das medidas para prevenir a ocorrência de danos. E aqui você vai disseminar a cultura de proteção de dados. Você vai utilizar o Privacy by Design, que é pensar na proteção de dados desde a concepção do processo. Esse tema a gente vai também ver mais profundamente mais adiante, né? Porque é um tema mais específico, mas na sua essência é o que? Você pensar desde o início na proteção de dados e não pensar na proteção de dados só quando você verificar uma vulnerabilidade. Então, um exemplo seria um treinamento de equipe, atualização dos sistemas de segurança da informação, para manter tudo sempre redondinho, para manter a equipe ali bem treinada, para evitar que esses danos aconteçam. Outro princípio trazido pela LGPD é o princípio da não discriminação. Então, você não pode utilizar dados pessoais, a empresa não pode utilizar dados pessoais de forma a discriminar o seu titular de dados a partir da sua análise. Então, você evita ali estigmatização, criação de estereótipos, você evita a limitação de direitos, você coíbe, né, essas atitudes discriminatórias a partir da análise do dado pessoal. E um exemplo muito clássico que tem sobre o uso discriminatório de dado pessoal é o exemplo do Uber, da plataforma do aplicativo de transporte, né, de carros ali, de aluguel de carro, onde o Uber tinha informações, ele tinha acesso às informações da sua bateria, do seu nível de bateria, do nível de bateria do seu celular. E se o nível de bateria do seu celular estivesse próximo ao fim, ele conseguia aumentar o preço da sua corrida porque você tinha urgência na contratação daquele serviço. Caso semelhante, situação semelhante aconteceu com um site de hospedagem, a Decolar, se eu não me engano, que ele usava, eles conseguiam ter acesso à marca do dispositivo que você estava utilizando para fazer a pesquisa. Então, se era um dispositivo Apple, né, um dispositivo de maior poder aquisitivo, ele aumentava os preços das hospedagens porque ele entendia que aquela pessoa tinha maior poder aquisitivo. E essas são duas situações claras de uso discriminatório de dado pessoal, onde o titular de dados é prejudicado
por meio da análise, por meio do tratamento do dado pessoal dele ali, um de bateria e o outro do dispositivo utilizado para fazer uma pesquisa de hospedagem. O último princípio trazido pela LGPD é o princípio da responsabilização e prestação de contas. O que significa? Não basta você passar pelo processo de adequação, você precisa comprovar, ter meios de provar que você passou pelo processo de adequação. Então você vai precisar de armazenar todos os atos envolvendo, todos os atos que você fez ali, né, todos os atos envolvidos no seu programa de adequação. Se você fez uma conscientização, faça a lista de presença na conscientização, tire fotos, registre, faça um relatório de cada fase que você passou, elabore os documentos necessários, tudo que foi feito, registre tudo que foi feito em relação ao programa de adequação à LGPD. Então, documente muito bem as etapas do trabalho para que no futuro, quando você for cobrado, se o seu cliente vier a ser cobrado, você consiga comprovar que você passou por todo esse programa de adequação. Então, você vai ser capaz ali de prestar contas do seu programa de adequação. Então, para resumir, os princípios da LGPD são: boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. E qual a importância dos princípios? Eles são a base de todo o seu programa de adequação. Eles vão ser os pilares do seu programa de adequação. Eles vão nortear todo o programa. Eles vão ajudar a disseminar a cultura de proteção de dados e proporcionar um programa de adequação mais efetivo. E você precisa investir tempo nessa análise de princípios, porque se você errar a base do seu programa de adequação, você compromete todo o restante do seu programa. Então, se você errar ali nos princípios que são as bases, você está fragilizando todo o seu programa de adequação. Então, pensa ali que você coletou um dado desnecessário, que você deixou passar a coleta de um dado desnecessário, lá no futuro aquilo pode se reverter num grande prejuízo para o seu cliente. Então, além disso, grande parte dos problemas, das vulnerabilidades, dos gaps identificados ali podem ser facilmente respondidos, resolvidos, por meio da aplicação dos princípios. Então, os princípios eles vão ampliar essa visão de proteção de dados da consultoria sobre o programa de adequação e também da empresa, né, dos colaboradores. Você consegue dar uma visão diferente da proteção de dados para as pessoas ali inseridas naquele programa de adequação. Você ajuda a disseminar a cultura de proteção de dados e dar maior efetividade ao programa que você está implementando ali dentro da empresa. E o melhor momento para você analisar os princípios é a todo momento. Cada princípio, você vai ter momentos onde você vai utilizar eles mais do que outros. Mas, a todo tempo, você tem que estar revisitando esses princípios. Então, no início do programa, você vai dar uma olhada ali, principalmente na questão da transparência e da prevenção, para você fazer a conscientização dos colaboradores. Então, você bate muito ali na questão da transparência, da finalidade, da necessidade, no momento de conscientização. Quando você estiver fazendo um mapeamento da empresa, dos processos, você vai focar muito no princípio da necessidade, finalidade e adequação. Se os dados coletados ali estão cumprindo esses princípios. Então, nesse momento, você pensa muito nesses 3 princípios. Quando você faz o mapeamento, esses princípios estão ali te circulando a todo tempo. Você está pensando instintivamente se aqueles dados são necessários e se aquela coleta está sendo adequada e se existe uma finalidade. Você também pensa muito no princípio da prestação de contas desde o início, porque você tem que pensar em formas de como você vai documentar tudo aquilo que você está fazendo para lá no futuro você conseguir prestar contas daquilo.
Durante o programa, você pensa também muito sobre o princípio da segurança e da prevenção, pensando em mecanismos, em técnicas, em situações que você pode ali implementar mecanismos, né, ou programas para manter essa segurança, para atingir, para possibilitar essa prevenção. E ali mais para o final do programa você volta a pensar no princípio da transparência, porque você precisa deixar tudo aquilo que foi modificado claro para o titular de dados. E você precisa também pensar na qualidade dos dados, no princípio de qualidade dos dados, porque você precisa ter mecanismos de garantir essa qualidade dos dados para o titular de dados. E para exemplificar, para trazer aqui para a realidade, para ficar mais visual, eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente aplica esses princípios nos casos concretos, no dia a dia. Então, no momento da conscientização, a gente busca ali os princípios para mostrar a importância da cultura de proteção de dados pessoais. Então, a gente traz muitos exemplos práticos da utilização dos dados pessoais, situações onde a gente vê claramente o desrespeito ao princípio da finalidade, da necessidade, da adequação, para que as pessoas consigam entender melhor aquela situação e identificar e ajudar a consultoria no momento do mapeamento e do diagnóstico dos dados pessoais. No momento do mapeamento também a gente foca muito no princípio da necessidade, da finalidade e da adequação. Confere ali se aqueles dados são necessários, adequados e qual é a finalidade daquela coleta de dados. E além disso, em relação ao princípio da necessidade, também muito ligado às bases legais, você confere ali se a lei te obriga a fazer aquele tratamento de dado pessoal. Por exemplo, tem muitas normas trabalhistas que transferem para o empregador alguns processos, alguns procedimentos obrigatórios. Então, às vezes, existem normas, instruções normativas que obrigam a empresa a tratar o dado pessoal, que a empresa por si só nem precisaria, nem queria tratar aquele dado, mas como existe uma lei ali obrigando ela, uma norma obrigando, ela precisa de fazer aquele tratamento. Então, sim, aquele dado é necessário e existe uma finalidade. Também a gente usa muito o princípio da prestação de contas. Então, desde lá do início do programa de adequação, a gente pensa na forma como a gente vai documentar todas as fases, todos os processos, todas as atividades que foram desenvolvidas, para no futuro a gente ter ali como prestar contas de todas as atividades que foram realizadas no programa de adequação. Então, a gente produz muito documento para entregar isso para a empresa poder usar isso no futuro. E antes de finalizar, eu preciso deixar um ponto muito claro, esclarecer aqui, chamar atenção, enfim, por uma questão que acontece muito, e acontece comigo até hoje. Às vezes eu me pego, percebo e paro para analisar novamente. Que é o quê? Confundir o princípio da finalidade com a base legal. As bases legais são hipóteses que autorizam o tratamento do dado pessoal. Existe, ou já tem, ou vai ter uma aula específica sobre bases legais. E lá a gente vai ver que, dentre essas bases legais, dentre essas hipóteses que autorizam a utilização dos dados pessoais, o tratamento do dado pessoal, existem duas bases legais que podem ser facilmente confundidas com a finalidade do tratamento do dado pessoal, que é a base legal de obrigação legal e a base legal de execução de contrato. O que acontece? Existe uma hipótese que autoriza a empresa a tratar o agente de tratamento a tratar o dado pessoal, que é a obrigação legal. Ou seja, às vezes existem normas, leis e normas, instruções normativas que obrigam a empresa a fazer determinado tratamento de dado pessoal. E a empresa precisa de ter uma finalidade para o tratamento do dado pessoal também.
E muitas vezes as pessoas, as consultorias indicam como finalidade a obrigação legal. Só que a finalidade, na verdade, ela é o resultado, aquilo que a obrigação legal lhe impõe. Então, dando um exemplo mais simples aqui, que é o médico tem, por obrigação legal, o dever de armazenar, guardar o prontuário do seu paciente por 20 anos. Então, a finalidade do tratamento do dado pessoal de armazenamento por 20 anos é cumprir aquela obrigação legal, que é o quê? Armazenar o dado pelo período de 20 anos. Então, a finalidade é armazenar o dado por 20 anos, porque existe uma obrigação legal. E aí, a base legal é a obrigação legal. Você não pode indicar simplesmente como finalidade cumprir uma obrigação legal. Existe uma finalidade específica, além que é estipulada por essa obrigação legal. A mesma coisa acontece com a execução de contrato. Então, existe ali uma previsão contratual de fazer o pagamento daquele prestador de serviço. Então, você tem que tratar o dado de dados bancários para fazer aquele pagamento daquele prestador de serviço. A partir do momento que você tem essa obrigação contratual, a sua finalidade não é a obrigação contratual, mas é fazer o pagamento. E esse fazer o pagamento advém da sua obrigação contratual. Então, a finalidade não é a execução do contrato, que é a base legal. A sua finalidade é fazer o pagamento. E a sua base legal para fazer esse pagamento é a execução do contrato. Então, tomem cuidado para não fazer essa confusão. Eles são muito semelhantes, sim, mas assim, só não deixem cair no hábito de sempre colocar a base legal como a finalidade, porque nem sempre a base legal é o equivalente à finalidade que você tem ali para tratar aquele dado pessoal. Só chamar a atenção para esse ponto, para a gente finalizar aqui nosso encontro. Vamos rever aqui todos os pontos que nós tratamos hoje. Os 11 princípios trazidos pela LGPD são a boa-fé, finalidade, necessidade, adequação, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, responsabilização e prestação de contas e não discriminação. A gente precisa de estudar bem os princípios, de saber bem os princípios, porque eles são toda a base do seu programa de adequação, então eles vão nortear, eles vão sustentar todo o seu programa de adequação. E se você errar ele ali, você pode comprometer todo o restante do seu programa de adequação. Você usa os princípios a todo momento, desde o início até o final do seu programa de adequação. E os exemplos mais práticos que a gente consegue trazer aqui para vocês são, no momento da conscientização, trazer a importância dos dados pessoais e da proteção dos dados pessoais por meio desses princípios, trazer ali casos de não observância do princípio da necessidade, finalidade, adequação, transparência. No mapeamento, você for prestar muita atenção no princípio da necessidade, da finalidade, da adequação. E no que diz respeito ao princípio da necessidade, tomar cuidado ali para você não deixar passar em branco algumas obrigações legais ou normativas que te obriguem a fazer aquele tratamento do dado pessoal para não prejudicar o seu cliente. E o princípio da prestação de contas também, pense bastante na forma como você vai documentar ali as atividades exercidas as atividades realizadas no seu programa de adequação, para que a empresa consiga fazer a prestação de contas no futuro, se for necessário. Chamei a atenção aqui para a gente não confundir princípio da finalidade com as bases legais, principalmente de obrigação legal e de execução de contrato. Então, obrigada pela companhia, obrigada pela atenção e fiquem ligados que vamos tratar sobre bases legais, contratos, direitos dos titulares
e muita coisa ainda pela frente.